Sentada numa poltrona que carrega a história de sua família, de mais de 60 anos e da qual ela não se separa, a senhora Neuza Guerreiro de Carvalho revela sua trajetória durante os 85 anos de vida. Nessa primeira parte da entrevista, ela fala sobre sua vida profissional desde a escolha da carreira até se aposentar. Gostaria que a senhora começasse a falar sobre a sua carreira profissional. Minha carreira profissional foi só didática. Na verdade, quando eu terminei o curso científico, eu queria muito fazer medicina. Mas na época a medicina ainda era uma profissão mais restrita, foi em 1948, por aí, era mais restrita ao homem, existiam mulheres também, mas era assim, ou você era médica ou você tinha família. E eu pretendia ter uma família. Então eu optei por alguma coisa parecido, que fosse científico, que fosse biológico, mas que me desse oportunidade de fazer as duas coisas. Trabalhava, dava aula quanto eu quisesse, eu escolhia quanto eu queria dar de aula e podia ter a minha família. Aí comecei, então entrei em História Natural, e a História Natural, como licenciatura, permite que você, ou você continua a carreira acadêmica, mas não é o meu perfil, ou você começa a dar aula. E como eu me casei em seguida, eu me formei em 51, casei em 53, mas já trabalhava nesses 2 anos, eu comecei a dar aula mesmo. E aí entrei de cabeça e eu sempre inventei coisas novas, tenho todos aqueles projetos de programação dinâmica, sempre estive um pouco para frente das coisas. E acho que gostava, nunca parei para me perguntar se eu gostava, se era isso mesmo que eu queria. Eu fui indo e devia estar feliz com isso, porque eu nunca reclamei de nada, né? Vivi quase 30 anos numa mesma escola. Então, profissionalmente, eu acho que eu me completei, porque eu dei aula há 30 anos na mesma escola, com um projeto meu próprio, que foi aplicado durante muito tempo, teve muitas consequências boas, teve que parar porque a escola foi transformada em faculdade, então a minha sala foi transformada numa sala acadêmica, com mesa acadêmica, com lugar para escrever, então eu tive que voltar ao método antigo. Mas eu continuei estudando e fazendo outras coisas. E a vontade de ensinar eu acho que é inata, porque até agora uma das minhas ansiedades é essa, estudo, 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 estudo e não tenho para quem ensinar, ou tenho pouco espaço para passar isso que eu sei. Foi um trabalho que eu me orgulho muito dele. E a senhora acha que era um tipo de aula diferente do que as pessoas estavam acostumadas naquela época? Completamente. Não era uma aula falada, não uma aula escrita, não era uma aula que vai falando, vai lendo alguma coisa, tinha muito professor que mandava, olha, vocês lêem da página tal até a página tal, que na próxima aula eu vou fazer pergunta. Eu não sei como eu cheguei nesse ponto, porque eu fiz esse trabalho em 73. Antes disso eu fazia esse trabalho com mimeógrafo, eram coisas mais experimentais. Eu acredito que em 70, mais ou menos, eu comecei a trabalhar alguma coisa que chegou no final. Eu comecei a lecionar em 54, nesse colégio. Você vê que foi um tempo grande de formação, de organização, de tudo isso, aos poucos. E como a senhora decidiu parar de trabalhar? Como eu parei de trabalhar? Isso. Porque eu tinha 50 anos e estava cansada. Cansada porque eu me dedicava demais. Eu não dava só a aula. Fora da aula eu tinha que preparar todas as coisas. Eu fiz uma vez, isso é uma coisa muito importante, eu fiz uma vez uma criação de bicho da seda. Eles ficam desse tamanho, a larva. Nós literalmente acabamos com as amoreiras da Lapa. Porque a gente tinha que dar comida, que precisamos fazer uma série de bandejas, tinha que trocar a comida, a cama deles 2, 3 vezes por dia, tive que fazer uma escala, eles precisavam entrar na escola fora de hora para trocar as camas, no fim de semana também, e depois quando ela chega de certo tamanho, ela forma um casulo. E elas fizeram isso no fim de semana. Quando nós chegamos na segunda-feira, as larvas tinham todas elas, todos os lugares que tinha ponto de apoio, tinha casulo.
das cortinas e tudo isso. Aí recolhemos os casulos, uma parte nós guardamos para chegar ao fim do ciclo, para sair a borboleta, outra parte nós usamos o casulo e fizemos uma mostrinha de tricô com a seda que nós produzimos. Foi um trabalho lindo. E a comunidade inteira se movimentou, porque os filhos, os pais precisavam levar, e foi uma coisa que eu até esqueci de botar lá na minha, mas foi uma das coisas que produziu muito. Além disso, eu trabalhava com bicho, lá levava cobra, levava sapo, levava... Olha, produzi um monte de coisas. Profissionalmente, eu me realizei completamente. Fora esse trabalho grande que eu tenho até direitos autorais, que não vale nada, mas para mim vale. E aí a senhora se Com aposentou. 50 anos eu resolvi me aposentar, porque eu queria parar quando eu estivesse no auge. Não queria ficar e decaindo aos poucos, cada vez mais cansada, cada vez me dedicando menos. Não era isso que eu queria. Então eu resolvi parar com 50 anos. Mesmo porque eu tinha pai, mãe, sogro, sogra, filho, 90 eu já tinha netos. Então, eu queria um pouco de vida familiar. Mas mesmo assim a senhora não parou de se manter ativa? Antes de recomeçar a estudar, eu tinha pai, mãe, sogro, sogra, filho e filha, genro, neto, 4 netos, genro e nora e mais 4 netos, e sempre dando atenção a todo mundo. Como é que a gente não tem trabalho? Tem, e muito, porque sempre tem alguma coisa. E o Ayrton trabalhava como dentista? Ele era dentista. Ele precisou parar em 89 porque ele era diabético e teve uma retinopatia diabética, perdeu uma das vistas, e sem as 2 vistas não tem visão de profundidade. Então não tem como trabalhar, né? Viúva e com 85 anos, a senhora Neuza Guerreiro de Carvalho não se deixa abater com a falta de oportunidades no mercado de trabalho. Dá aulas e criou seu próprio blog na web. Na segunda parte da entrevista, a senhora Neuza revela sua rotina de aposentada com muito bom humor e otimismo.